Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 17 de maio, eu sou Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta de hoje vai falar sobre o decreto para regulamentar como será avaliada a capacidade econômico-financeira das empresas de saneamento para obter contratos dentro da nova lei. Também vamos conversar sobre a situação financeira do DENIT, o órgão federal que cuida de rodovias e hidrovias e que mandou paralisar todos os seus projetos por falta de recursos. E ainda vamos falar sobre o relatório da medida provisória que permite a desestatização da Eletrobras, que foi apresentado na semana passada na Câmara dos Deputados. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. E nós vamos começar tratando do decreto de capacidade financeira das empresas de saneamento. O Maurício Portugal Ribeiro vai explicar para a gente o que é esse decreto, né? E o que aconteceu com ele na semana passada. Com ele não, com a versão dele, né, Maurício? Jimmy, na verdade o que aconteceu foi um vazamento de uma minuta de decreto que foi parar na CNN. A CNN deu a notícia durante essa semana, acho que na quarta-feira, quarta-feira da semana passada, dizendo que teve acesso à minuta do decreto, inclusive colocou no ar o texto, né? E o texto que eles colocaram no ar é um texto extraído do SIDOF, que é o Sistema de Assinatura de Documentos Digitais do governo federal, né? Quando se faz um decreto que envolve várias áreas, várias assinaturas, esse decreto é colocado no SIDOF, a minuta é colocada no SIDOF, e os ministros, né, assinam isso. E já estava lá com a assinatura do Paulo Guedes. Então parece que era uma minuta próxima da final, faltando apenas a assinatura dos demais ministros. O fato de ter havido vazamento significa que alguém está insatisfeito. Mas o que é que nos interessa? Né? Qual a importância desse decreto? Esse decreto é importantíssimo porque a lei, o novo marco legal de saneamento, estabelece o prazo para a universalização de serviços até 2033 ou 2040, se não for viável, 2033. E esse decreto é o decreto para comprovar, para estabelecer como tem que ser comprovado por cada prestador de serviço de saneamento, né, pelas empresas estatais, pelas concessionárias privadas, como deve ser feita a comprovação da capacidade econômico-financeira para, de fato, né, universalizar os serviços até 2033 ou até 2040. Né. Então, é um documento importantíssimo, é um decreto importantíssimo, porque ele toca no cerne do objetivo do novo marco legal de saneamento. Né? Se você não comprovar a capacidade econômico-financeira para fazer, se o prestador não comprovar a capacidade econômico-financeira para fazer a universalização, ele perde o direito, né, de prestar aquele serviço, né, na lógica do novo marco legal de saneamento. Então, saber quais são os critérios que vão ser usados para isso, a forma de comprovação dessa capacidade econômico-financeira é uma coisa absolutamente essencial. Né? E o que é que tinha no documento vazado? Né? Aqui a gente vai falar muito rapidamente, muito superficialmente. Queria que você desse uma explicação. Isso só serve para as empresas estatais ou serve para todos os prestadores de serviço? Bom, eu vou lhe dar duas respostas. A primeira eu acho que só deveria servir para as empresas estatais, tá? Pela lógica, só deveria servir para as empresas estatais. No entanto, a lei trouxe uma redação vaga, uma redação ambígua, que dá a impressão que é qualquer prestador do serviço. Né? E aí, o que é que o decreto, essa minuta, fez? Né? Essa minuta fez o seguinte: no caso das empresas estatais, todas têm que fazer a comprovação da capacidade. Tá? Para todos os contratos de programa, vai ter que haver essa comprovação da capacidade econômico-financeira. No caso das empresas privadas, das concessionárias privadas, elas, para o contrato em curso, né, se ele já estiver adequado às metas, né, estabelecidas no novo marco legal, a meta de 2033 ou 2040, no máximo,
o prestador privado não precisa comprovar a capacidade econômico-financeira. Tá? Como a grande maioria dos contratos de concessão privada já estão adequados a essas metas, né, de universalização, então, na grande maioria dos casos, as empresas privadas não vão passar por esse processo. Né? Então, o decreto termina não atingindo muito diretamente as empresas privadas. Em que caso ele atinge as empresas privadas? Nos casos em que o contrato não está adequado para as metas previstas na lei. Né? Aí a empresa privada tem que comprovar a capacidade para atingir a meta, né, para a capacidade financeira, para a modificação que o contrato vai ter que sofrer para incluir as novas metas. Tá? Mesmo isso, eu não acho que faz sentido. Tá? Por quê? Porque na hora que você incluir as novas metas, você vai ter que reequilibrar o contrato. Então, se a empresa tinha capacidade para o contrato antes do reequilíbrio, ela vai ter capacidade para o contrato pós-reequilíbrio, porque ela vai ser compensada pela alteração. Então, não faria sentido nem que isso fosse exigido. Mas, na minuta de decreto que vazou, isso foi exigido. O que mais é importante falar? Né? Então, a gente falou agora aqui, né, para responder a pergunta do Jimmy, quem tem que comprovar a capacidade econômico-financeira, né, a gente acabou de falar isso, o que é que tem que ser comprovado? Né? A minuta que vazou fala em determinados índices contábeis ou financeiros que a empresa tem que cumprir. Eu não vou pegar um a um, porque não faz sentido, mas vou só dar um exemplo. Tá? Índice de margem líquida sem depreciação e amortização, né, que é um índice contábil que você olha o balanço da empresa e você consegue calcular. Esse é um dos índices, tem vários, são 4 índices que o decreto estabeleceu. Perante quem o prestador de serviço tem que comprovar essa capacidade econômico-financeira? Perante a agência reguladora. E aqui também cria uma grande interrogação, porque as agências reguladoras no setor de saneamento, a gente sabe que elas são municipais, intermunicipais, estaduais, e é notório que várias delas não têm a menor capacidade de julgamento em relação a isso. E por isso, o decreto estabeleceu uma lógica de você ter auditores e certificadores independentes que vão, digamos assim, avalizar a capacidade do prestador que ofereceu os seus documentos, né, a análise da agência, para comprovar a sua capacidade. Então vai ter sempre o certificador e auditor, ou o certificador e um auditor olhando essa documentação, olhando o balanço patrimonial da empresa, demonstrações econômico-financeiras numa ponta, e na outra ponta o estudo de viabilidade da universalização daquela área, daquele contrato. Né? E qual é o maior desafio que eu acho de tudo isso? É o problema do prazo. Né? Você vê, o governo federal tinha que publicar esse decreto em outubro, né, do ano passado. Né? O prazo dado pela lei era até o 15 de outubro do ano passado. Né? Já estão quase... O decreto não foi publicado ainda, então provavelmente ele será publicado com 8 meses de atraso. Né? No entanto, o decreto estabelece que o pedido dos prestadores para comprovação da capacidade econômico-financeira a ser protocolado na agência reguladora seja protocolado até dezembro desse ano. Né? E entre a documentação que está pedida lá, está pedido, por exemplo, o aditivo ao contrato vigente, né? Com o ok já do titular do serviço. Por exemplo, o prefeito do município tem que dar o ok. Né? Você imagina você conseguir fazer a modelagem, essa nova modelagem financeira, né, com as metas de universalização, conseguir aprovar isso no município para depois protocolar na agência, quando geralmente prefeitos só aceitam o aditivo e depois que a agência dá o ok. Né? Então tem umas dificuldades aqui. Esse prazo de dezembro para protocolar os documentos com a lista de documentos que foi feita é um prazo bem desafiador, eu acho. Né? E depois, prazo de 3 meses para as agências reguladoras darem um ok nessa documentação, né? Analisarem e aceitarem para você ter os aditivos assinados até março de 2022, até o final de março de 2022. Então, o prazo está muito, muito, muito desafiador. E por último, e aí eu passo a palavra para meus colegas, que aqui tem muita coisa a ser falada, por último, assim, qual é o efeito prático que tudo isso deve ter? Né? Quando você olha o decreto, olha os índices, etc., o efeito prático é que a gente tem hoje 24
empresas estatais no setor de saneamento. O efeito prático sobre as empresas privadas no setor de saneamento deve ser praticamente nenhum. O efeito prático deve ser só sobre as estatais. E dessas estatais, aí entre 7 e 10 estatais vão conseguir comprovar a capacidade econômica ou financeira. As demais não vão conseguir, né? E aí o grande desafio que eu acho é, nessas que não conseguirem, como é que a gente vai lidar com a transição, né? Porque todos os contratos vão se tornar precários e aí você vai ter... A ideia, aparentemente, do governo federal é de que você vai ter um processo, a iniciativa privada vai ocupar esse espaço, né? Mas eu tenho minhas dúvidas se a gente pode supor que essa coisa será automática, né? Não me parece que seja a forma mais adequada de pensar, mas eu passo para os meus colegas para comentarem aí. Ok. Bom dia a todos. Eu acho que em relação ao decreto, na realidade, esta versão que passou do decreto, a gente não pode estar comentando, entender ela como o decreto, porque ainda não é oficial, mas uma das questões, ou das dúvidas, ou dos questionamentos, na realidade, que aparece é que tudo está indicando para a avaliação da capacidade econômica financeira do prestador como condição e pré-requisito para a validade dos contratos existentes. Então, aí nós temos deparo entre uma visão agregada, que é a do prestador, e uma condição individual, que é a validade de cada contrato. Então, isso pode decorrer em que determinado prestador ele possa não atender aos critérios da capacidade econômica financeira para todo, mas ele possa se atendê-lo para conjunto de contratos, tá? Ou para bloco regional, ou para agrupamento de contratos. Então, não atender à condição da capacidade econômica financeira pode levar ao questionamento de que não se perde a validade de todos os contratos. Se pode perder, eventualmente, a validade de alguns dos contratos, se essa fosse uma das leituras possíveis, tá? E então ali vai começar a se separar o osso do filé. As estatais que hoje detêm os contratos e que são contratos vigentes e, por enquanto, válidos, pode começar a fazer arranjo e falar, olha, minha avaliação econômica financeira vai ser, minha capacidade econômica financeira vai ser para este conjunto de municípios, que é onde eu consigo demonstrar a viabilidade econômica, e se ficar precário ou ficar inválido, são estes outros municípios que vão ser sempre os mais deficitários. Então, eu acho que dos possíveis, não estou falando que isso aconteça, mas dos possíveis cenários que comece a haver uma procura de demonstrar a capacidade econômica financeira para conjunto de contratos e já não para a visão do agrupado. A outra questão é que a capacidade econômica financeira do prestador, ela tem que ser enxergada também em função da tarifa. E se esses contratos de programa, que hoje têm umas metas que não necessariamente são as impostas pelo novo marco, ele precisará ser aditivado. E todo aditivo do contrato precisará enxergar a equação econômica financeira. Se precisa uma revisão tarifária para ser reequilibrado, no que seria a visão do contrato privado, não? Se ele precisa passar por uma revisão tarifária que permita ajustar a tarifa para atender essas metas. Então, o que é o que chega antes? A revisão tarifária ou a avaliação da condição econômica financeira? E uma revisão tarifária, ela tem processo de discussão e por audiências públicas e consulta que também compromete os prazos. Então, acho que aqui ainda ficam algumas dúvidas de como as empresas estaduais, em particular aquelas que não conseguiriam comprovar a capacidade econômica financeira para o tudo, vão reagir para tentar preservar parte do mercado ou vão reagir perante a agência reguladora para buscar uma tarifa que permita essa viabilidade numa maior área territorial. Sebastião, Vai, Felipe. Não, só um complemento. Pegando aquele gancho do Maurício, né, existe um objetivo principal no novo marco de saneamento, que é o de enfrentar essa situação que a gente vem vivendo há muitos anos, de uma série de prestadores, principalmente, mas não só elas,
principalmente as companhias estaduais, sem capacidade de investimento e consumindo toda a arrecadação, quando não os aportes feitos pelo seu controlador, com folha de pagamentos e outras despesas que não investimento na universalização. Esse foi o objetivo e é isso que está se buscando cumprir. Um ponto que eu acho que a gente precisa refletir melhor é que a gente não pode esquecer que o contrato de programa nada mais é do que um contrato de concessão que, segundo a lei de consórcios públicos, se diferencia na sua formação. Ou seja, a gente está falando de um contrato. E, na maior parte das vezes, são contratos claramente nulos, porque eles não preenchem os requisitos da lei de concessões em relação às suas metas, obrigações, seu equilíbrio. E feita essa ponderação, a minha grande preocupação é que se a gente ignora esse fato e tenta atacar esse problema principal a partir dessa análise de imposição de novos requisitos que não estavam previstos quando esse contrato foi celebrado, eu acho que existe um risco muito grande de uma judicialização que, no final das contas, coloque tudo isso a perder. Então, eu acho que é uma reflexão que precisa ser feita na hora de termos uma versão final desse decreto, para pensar, né, no que pode, dentro dos limites que o marco já fixou, evitar questões que possam, nesse anseio de atingir esse objetivo que ele precisa ser buscado, a gente criar fragilidades que coloquem tudo em risco. Perfeito, eu acho que essa é uma ponderação. Só quero lembrar que quem vai decidir sobre isso são agências reguladoras que não têm a menor estrutura e cujas indicações são feitas pelos governadores, que são também os donos das empresas estatais, em tese. Então, quem vai decidir sobre isso é o governador. Raposa no galinheiro, né? Raposa no galinheiro. Então, assim, eu não consigo entender que lógica é essa que vai dar o direito ao próprio dono de decidir se ele tem ou não a capacidade de fazer alguma coisa. Mas, enfim, é o que está na lei, provavelmente vai entrar no decreto, e é isso que vai ter que ser feito. Agora, desculpa, Sebastião, um ponto muito rápido, que é o seguinte, assim, eu tenho várias, lendo o decreto, tem várias coisas que me dá a sensação de que não são adequadas, tá? Mas, ainda assim, o pior dos mundos é a indefinição que a gente estava até aqui, né? Ter uma regra vai criar os incentivos, e talvez incentivos que não sejam os mais adequados, etc., mas vai permitir que o mercado se movimente, porque do modo como estava até aqui, a gente estava todo mundo parado esperando esse decreto. Não, tá ainda, Maurício, o decreto não saiu na CNN, não saiu no Diário Oficial, não. Pois é, mas o que eu estou falando ter uma versão avançada que vá sair rápido, porque estava apontando para sair rápido, já estava assinado pelo Paulo Guedes lá no SIDOF, aparece lá no documento disponibilizado lá pela CNN. Sair rápido é um mérito em si, neste caso, tá? Mesmo que a regra não seja adequada, eu acho que é melhor ir em frente do jeito que está do que continuar nessa indefinição que a gente está nesse momento. Sebastião tinha um ponto, né? Sim, eu na realidade estou achando que ele não saiu rápido, tá? Porque está 8 meses atrasado. Ele, por outro lado, não trata da transição, aquilo que o Maurício apontou no início. A lei já não tratava de como será a operação dos contratos que eram das delegações, em realidade, que eram precárias, os contratos vencidos, e agora não trata de aqueles no qual não se comprova a capacidade de pagamento. Então, que em geral são os municípios menos estruturados, municípios mais pequenos, então fica Deus dará a prestação, o enquadramento legal desses municípios. Mas eu queria pontuar o tema que o Felipe levantou, que realmente é o risco da judicialização deste processo perante a situação onde contratos que se entendiam válidos deixam de ser válidos por uma visão geral e já não particular. Então, é um tema que, entendo, ele vai dar para várias análises e debates. O objetivo principal de este primeiro encontro é passar essa notícia do vazamento
da minuta do decreto, e uma vez que o decreto seja publicado, acho que merece até um programa especial onde analisemos todas as consequências e possíveis cenários que ele traz. Bom, então, fechamos aqui esse bloco, né, do saneamento. O Felipe ainda tem algum ponto? Não? Então, Felipe, é você mesmo. Vamos lá, vamos para falar sobre o DENIT, né? Que, bom, vamos contextualizar um pouco. O orçamento de 2021 foi aprovado com um corte muito acima do que estava previsto, né? Na semana passada, a diretoria do DENIT, a Agência Infra, publicou que a diretoria de projetos e planejamento de projetos do DENIT mandou paralisar todos os projetos do órgão porque disse que não tem dinheiro. A gente perguntou ao órgão como é que vai ficar em relação a obras, né? Também, e eles disseram que ainda estão vendo o que vai ser feito, mas o fato é que o orçamento de investimentos do DENIT, na casa dos 4 bilhões, é insuficiente até, segundo as apurações que a gente tem, para manter a malha nas condições que ela está sendo mantida, e já numa condição bastante difícil nos últimos 2 anos. Então, Felipe, fala um pouco sobre isso, sobre as consequências aí da parte de projetos estar paralisada. Felipe. Jimmy, você tocou num ponto fundamental, e é impressionante quando a gente olha o corte, fazendo o recorte a partir do Ministério da Infraestrutura, o recorte para o DENIT e o recorte para a rubrica projetos, deixa eu só checar aqui, estudos, projetos e planejamento. Ele foi sendo proporcionalmente muito mais pesado para estudos, projetos e planejamento. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala do orçamento para investimento no DENIT como um todo, a gente está falando de um corte, eram esperados, né, segundo o projeto, 6,7 bi, e no final acabou sendo aprovado 4,2 bilhões. Em relação a projetos, o corte foi de cerca de 90%, ou seja, só 10% do valor esperado que foi efetivamente aprovado. E tem uma série de consequências que vem em razão disso, né? Se a gente pondera que isso é uma estimativa e ela varia de órgão para órgão, mas acho que a gente poderia considerar uma estimativa de um custo, num contexto de uma obra, um custo de projeto de aproximadamente 2,5%, se a gente faz essa conta aproximada, a gente chega num impacto de obras possíveis de serem executadas com base nos projetos que vão ser cortados, são obras de cerca de 7,2 bilhões que não vão ter projetos. Ou seja, em qualquer contexto em que algum outro orçamento pudesse ser direcionado, algum convênio para a execução dessas obras, você não vai ter projeto, ou vai ter um projeto deficiente. E aí surge uma série de consequências, né? Boa parte dos problemas que existem no controle, na execução de obras, com paralisação, necessidade de novos aditivos e tudo mais, eles surgem por conta das deficiências de projeto. Se a gente estiver falando aqui da inexistência de projeto, provavelmente a gente está falando da inexistência da obra. Mas se isso implicar num projeto mais superficial, menos aprofundado, a gente certamente está falando de muito mais problema na execução e provavelmente obras paralisadas, se não pela ausência de orçamento, o que seria já muito provável, por problemas no controle e na destinação adequada dos recursos. Sem projeto você não consegue fazer. Acho que o ponto aqui, Jimmy, é pensar, essa é uma situação que não pode acontecer, né? Então, diante desses cortes, acho que precisam ser pensadas alternativas. E aí é que surgem os desafios. O principal seria colocar essa situação e tentar renegociar e remanejar o orçamento para isso, porque é muito desproporcional em relação aos cortes sofridos pelo governo como um todo, um corte de cerca de 90% para novos projetos, né, que isso tem um impacto para o futuro gigantesco. Então, o remanejamento acho que é a primeira das opções. Mas existem soluções complementares que também podem ser buscadas, né? Convênios de cooperação, eventualmente com os próprios bancos de fomento nacional, isso poderia ser viável. Acho que só o que não pode acontecer é isso permanecer. Essa situação em que você bem noticia na agência Infra, já houve um ofício circular
determinando a suspensão de novas contratações e a avaliação por cada gestor do DENIT sobre a necessidade de continuidade, né, isso precisa ser muito bem justificado, dos projetos já contratados. É desalentador. Tem a parte dos projetos já contratados, que podem paralisar, e aí você vai ter problema com as obras que estão em andamento, pode ter problema com as obras que estão em andamento, e além do que a falta de orçamento para as obras que estão em andamentos ou estão já licitadas. Mas o que eu queria também comentar com vocês é que há um discurso, vamos chamar assim, dentro do governo, de que tudo é possível resolver todos os problemas de infraestrutura do país fazendo concessões, PPPs, parcerias, de uma forma geral. E, assim, pelos balançares de cabeça, estou vendo que vocês concordam que isso não é possível. Então, se a gente não resolver esse problema, em algum momento, isso vai prejudicar também o sistema de concessões, porque o sistema de logística é uma coisa integrada. Então, se você tem uma concessão em que que está num lugar ótimo, mas que todos os acessos estão esburacados, certamente você vai prejudicar uma concessão, ou ela vai valer menos na hora de você fazer. Então, Maurício. Não só isso, Jimmy. Eu acho que tem uma outra coisa, né, para além disso que você está falando, né, do fato do sistema de logística ser integrado, o problema do planejamento. Né? Não adianta você fazer concessões aleatoriamente, sair escolhendo pedaços de projeto. Você deveria ter uma racionalidade na priorização dos projetos. Né? Eu acho que o país evoluiu muito nos últimos anos. Né? A própria criação da EPL foi resultado de reflexões sobre esse tema. Né? Você tem agora de volta, né, uma estrutura para fazer o Plano Nacional de Logística. Lembrem que final da década de 90, na época que a gente promoveu as desestatizações, né, havia assim, uma percepção de que podia passar tudo para a iniciativa privada, inclusive se dependeu completamente a capacidade de planejamento do próprio governo, né, na época que se extinguiu o GEIPOT, né, o GEIPOT fazia o que a EPL fazia muitos anos atrás, a gente passou anos sem GEIPOT e sem EPL, né. Então eu acho assim, é quase inviável você fazer digamos assim, trazer o país para o nível, né, de qualidade e quantidade de infraestrutura que a gente precisa só com investimento privado. Né? Investimento público é extremamente necessário particularmente nas áreas que envolvem planejamento, projeto. Né? Essas áreas são absolutamente essenciais. Você não consegue passar as coisas para a iniciativa privada se essa atividade não for feita adequadamente. E você tem um timing, né, Maurício? Para você ter uma concessão estruturada, você tem... Aqui eu estou entendendo que esse corte, ele não é nem na rubrica de modelagem de concessões e tudo mais, até porque isso tem sido feito com apoio... Exato. Para os próprios investimentos do DENIT. E você tem, primeiro, né, todo esse potencial de desvalorização das concessões... Vai lá, Maurício. Não, é só para dizer o seguinte... A gente passa para os bancos estatais, né, hoje Caixa e BNDES, realizar estudos de viabilidade sobre projetos que já estão escolhidos e foram priorizados. Mas tem uma atividade anterior a isso, né? A realização de planos de logística, a realização de projetos preliminares. Né? Tudo isso são atividades que estão ali entre DENIT e EPL. É evidente que o DENIT tem muito mais um papel importante na execução do que é destinado, né, ao poder público, que fica a cargo do poder público. Né? Mas, assim, não parece razoável que falte dinheiro para projeto. Quer dizer, no mínimo, a gente deveria pegar um pedaço dessas outorgas que estão sendo pagas ao governo e, de alguma forma, direcionar para, pelo menos, a atividade de planejamento. Né? Pelo menos a atividade de planejamento. Envolvendo, inclusive, projetos de pré-viabilidade, de viabilidade, etc. E proporcionalmente, quando a gente olha em relação, você tocou no ponto das outorgas, o valor que estava destinado para projetos não é tão grande assim. Se eu estou com o número correto aqui, Jimmy, puxei da tua reportagem, a gente está falando, hoje o valor é de 20 milhões de reais. Se a gente considerar...
era na faixa dos 200 e poucos milhões. Exato, hoje o que ficou destinado são 20, né? Ou seja, isso não é nada perto das outorgas, e isso é essencial para que a gente possa ter novas outorgas do futuro em projetos bem modelados, né? Então, de fato, é assim, é uma situação que não se pode admitir. Tá certo. Bom, então vamos passar para o próximo assunto, que é a medida provisória da Eletrobras. Ela foi publicada em fevereiro, 23 de fevereiro, vence em 22 de junho, o prazo para ser votado, e nessa semana, na semana passada, melhor, o relator na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, que é do DEM da Bahia, ele apresentou o seu relatório sobre essa medida provisória, que, na prática, ela tem dois efeitos. O primeiro efeito é permitir que o BNDES faça os estudos de viabilidade, e o segundo é dar um direcionamento, vamos chamar assim, para o projeto, para que ele possa ser estudado, ou seja, como dar um direcionamento de como seriam as bases para essa desestatização, vamos chamar assim. E aí o relator apresentou o projeto, a proposta dele, né? E o Maurício vai falar um pouco, o Sebastião vai falar um pouco sobre como é que ficou essa proposta, que agora vai começar a ser debatida aí pela Câmara, já está em debate, né, na sociedade. Sebastião. Perfeito, Jimmy. Bom, como se falou, o deputado Nascimento concluiu seu relatório preliminar sobre a medida provisória 1031, que trata da capitalização da Eletrobras, naquele modelo de abrir o capital por meio de diluição da participação da União em lo que é a holding. E dentro das alterações que propôs o deputado está a ampliação do número de bacias que seriam beneficiadas para a revitalização, utilizando parte dos recursos que serão obtidos da capitalização dessa venda ou diluição do capital. Então, o relatório tem duas grandes modificações em quanto ao uso dos recursos que advirão da capitalização. Um deles é se ampliar o número de bacias que serão beneficiadas para a revitalização, e outro é aumentar os benefícios dos consumidores cativos através de um maior aporte aos recursos da CDE. E eu vou tratar em particular desse tema. O texto diz que os recursos de capitalização destinados à CDE deverão ser usados exclusivamente para a modicidade tarifária dos usuários cativos conectados às distribuidoras. E essas duas propostas, o que buscam, no fundo, é facilitar a tramitação dentro do Congresso, aumentando o número de agradados, por um lado da bacia e, por outro lado, da modicidade tarifária aos consumidores de pequeno porte. Em relação a essa alternativa, essa proposta de que os recursos que serão destinados à CDE sejam usados exclusivamente para a modicidade dos clientes cativos, aí isso está gerando algumas discussões, no sentido de que isso pode gerar uma distorção entre o que o mercado cativo e o mercado livre para a comercialização de energia. Porque se os recursos que vão ser destinados à CDE, eles só serão para os consumidores cativos, você começa a ter um tratamento não isonômico entre consumidor cativo e consumidor livre. E isso termina impactando no mercado de comercialização de energia. Então, acho que esse é o principal ponto de crítica, de não se ter um tratamento isonômico. Sempre que houve alguma criação de um novo encargo no setor de energia, se prezou muito pelo tratamento isonômico para o cliente cativo e cliente livre. Aquilo que são encargos do setor são igualmente pagos para o cliente cativo e livre, para não criar um incentivo artificial a migrar a seu mercado livre ou do livre ficarem no mercado cativo. O fato do que se está propondo agora, que os recursos da capitalização da venda da Eletrobras sejam destinados a reduzir
o peso da CDE nos consumidores cativos, ele vai gerar uma distorção para a escolha ou assinar de preço, da escolha se ficar no mercado livre ou ir para o mercado cativo. Então, esse eu acho que é o principal ponto de crítica. Se se pode utilizar esses recursos que irão para a CDE para você direcioná-los a um determinado público-alvo que, por sua condição econômica ou pelo tipo de uso que faz de energia elétrica, precise um subsídio. Okay? Lembrando que a conta da CDE, a conta de desenvolvimento energético, ela é um fundo setorial que tem como objetivo custear alguma política pública no setor de energia, como é a universalização, subsídio a determinadas classes e tal. Então, eu acho que a redação ela tem que ir mais no tema de utilizar essa capitalização que é destinada à CDE, mas que o alvo do benefício não seja o cliente cativo e o alvo do benefício seja aquele cliente que tem menor capacidade de pagamento ou aquele tipo de atividade econômica que precise de um subsídio pelos benefícios que traz à sociedade como um todo. Mas não fazer essa desagregação do benefício entre o livre e o cativo, porque eu acho que isso vai gerar uma distorção na formação de preços de um mercado livre e cativo que não tem nada a ver com a capacidade de renda. Mas a ideia, Sebastião, ao longo do tempo, não era ir diminuindo a CDE, ou seja, você ir reduzindo esses encargos justamente para acabar com esse tipo de... e manter só aqueles... E aí, pela ideia que você tá colocando, o relator está ampliando a CDE. Não é que o relator esteja ampliando a CDE, o que o relator está ampliando é o uso dos recursos que virá da Eletrobras para abatir da CDE, ou seja, o montante da CDE ele vai ser reduzido pelo fato que vai ter um recurso que já não virá das tarifas e se virá da capitalização da Eletrobras. Então, o montante total vai ser reduzido. A discussão é essa redução da conta de CDE por essa capitalização, quem vai ser o beneficiário dessa redução? Se será só o cliente cativo ou será algum tipo de usuário, tá? Ou serão todos os usuários. Então, hoje a conta CDE paga por todos, tá? Aquele fundo que hoje não tem outra fonte de receita é pago por todos os usuários. E sempre se manteve esse preço muito pela simetria de que tanto o cliente cativo quanto o cliente livre paga aqueles encargos da CDE, porque são encargos, têm um uso setorial geral. Okay? Então, agora a crítica está, na hora que se decide reduzir o montante da CDE que passa para a tarifa, porque se vai utilizar os recursos da capitalização da Eletrobras, quem será o beneficiário? Tá? E a escolha do beneficiário, por ser do mercado livre o cativo, pode gerar uma distorção, quando, na realidade, a escolha deveria ser por um cliente de baixa renda ou não. Entendi. Bom, então, é isso. Agora, o projeto vai ser levado à Câmara, né, ao plenário, depois precisa ser aprovado pelo plenário também, se aprovado, o projeto aprovado, vai ao plenário do Senado. Se for aprovada a mesma versão da Câmara, ele vai à sanção do presidente. Se for aprovada uma versão diferente, volta para ser votado na Câmara. E aí, obviamente, tudo dentro desse prazo até 22 de junho, né? E o governo, como se sabe, não está muito satisfeito com o modelo apresentado, quer algumas mudanças, o relator está trabalhando nisso. Então vamos ver aí o que acontece nas próximas semanas, para que a gente possa saber aí como é que vai ser o destino da Eletrobras, se efetivamente vai ser possível fazer a desestatização dentro da atual gestão, como é a ideia que tem sido colocada. Bom, Maurício, Felipe, Sebastião, algum comentário a mais? Se não, então, estamos terminando mais essa edição aqui do Infra em Pauta, né? E na segunda-feira estaremos aqui bem cedinho de novo, para te deixar informado aí dos temas mais relevantes do setor de infraestrutura na semana. Um abraço, obrigado pela sua audiência e até a próxima.